Oi, eu sou o professor Eduardo Ferroni e hoje nós vamos falar sobre corrente elétrica. Antes de a gente começar a falar especificamente da corrente elétrica, vamos fazer uma pequena revisão sobre o que é matéria. Matéria é tudo aquilo que possui uma massa. Ocupa um lugar no espaço. Um exemplo para a gente começar a fazer uma analogia sobre corrente elétrica seria falar sobre a molécula de água. A molécula é a menor parte da matéria que conserva suas características. Ou seja, uma molécula de água, ela conserva todas as características da água e é a menor parte dessa partícula. Por exemplo, uma molécula de água, que é formada por H2O, são 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Os átomos são formados de núcleo, no núcleo tem prótons e nêutrons, e elétrons que ficam na camada externa desses átomos. Os nêutrons não possuem cargas elétricas. Os prótons possuem cargas positivas. E os elétrons possuem cargas negativas. Vamos falar sobre os elementos e suas cargas. Elementos neutros ou sem carga, nada acontece. Se nós colocarmos um do lado do outro, não vai existir nenhuma atração ou repulsão. Se nós colocarmos cargas iguais, no exemplo aqui, 2 elétrons, vai existir uma repulsão entre elas. Se nós colocarmos cargas diferentes, vai existir uma atração. Esse é o princípio básico da eletrostática. Um átomo possui várias órbitas, cada órbita contém uma quantidade de elétrons. Átomos com poucos elétrons na última camada são chamados de átomos condutores. Percebam nessa última camada que existe apenas um elétron nessa última camada. Nesses átomos, eles têm facilidade de perder elétrons. Ou seja, então todos os condutores têm facilidade de perder elétrons. Os átomos com muitos elétrons na última camada são chamados de isolantes. Esses átomos, por sua vez, eles têm facilidade de receber elétrons. Percebam na última camada que existem uma quantidade maior de elétrons. Um exemplo prático. O átomo de selênio, que é a mica, que é um material parecido com a borracha, possui 6 elétrons na última camada. E o átomo de cobre, apenas 1. No átomo de um material considerado condutor, os elétrons da última camada são chamados de elétrons livres. Ficam trocando constantemente de átomo. Vejam esse exemplo, onde existe uma troca de átomos desordenada de elétrons entre as últimas camadas dos átomos. Então, esses elétrons estão constantemente mudando de átomo. Se aproximarmos ou se polarizarmos esse condutor, colocando positivo de um lado e negativo do outro, essa troca de elétrons passa a ser ordenada. Então, nesse instante, passou a existir um fluxo de elétrons num único sentido, e aí dá-se o nome de corrente elétrica. A unidade da corrente elétrica, de medida da corrente elétrica, é 1 ampere. É comum trabalhar com múltiplos do ampere, valores acima de 1000, abaixo de 1000. Então, vamos ver como que a gente faz essa separação. Um exemplo prático seria aqui, subindo maiores do que 1 ampere, o quiloampere, o megaampere, o gigaampere. E descendo do ampere aqui nós temos o miliampere, microampere e nanoampere. Sempre subindo 3 casas, aumentando 3 casas à direita e descendo, é como se dividisse por 1000 cada degrau desse aí que vocês estão vendo na tela. Um exemplo, 23 miliampere equivale a 0,023 amperes. 62,5 miliampere equivale a 0,0625 ampere. 0,2 quiloamperes equivalem a 200 amperes. 6,6 quiloamperes equivale a 6.600 amperes. A corrente elétrica, então, nosso resumo, é o movimento ordenado de elétrons no interior de um condutor. O símbolo dela é a letra I maiúscula e a unidade é o ampere. Como obter uma corrente elétrica?
Para obtermos uma corrente elétrica, precisamos de um circuito elétrico. E para obtermos um circuito elétrico, são necessários 3 elementos básicos. O primeiro, um gerador, um condutor e uma carga. O gerador, ele tem como objetivo orientar aquela movimentação de elétrons, ou seja, dar uma orientação àquela movimentação desordenada. O condutor é assegurar que a corrente vá ser transmitida até a carga. E a carga vai utilizar a corrente elétrica e transformar essa corrente elétrica em trabalho. Então, um exemplo aqui de circuito, nós temos lá o gerador e a carga. Para que haja corrente elétrica, é necessário que exista um circuito fechado. Tá? Se existir uma abertura nesse circuito, não vai existir o fluxo de corrente elétrica. Dando um exemplo aqui, introduzindo o interruptor. Se vocês perceberem, com o interruptor fechado, a carga está sendo alimentada. Se nós abrirmos o interruptor, para de chegar a corrente elétrica na carga, ela para de ser alimentada. Então, um exemplo, para que exista corrente, tem que ter um circuito fechado. Para medir uma corrente elétrica, nós utilizamos o amperímetro. Vamos mostrar aqui como que a gente utiliza o amperímetro. É fundamental, como ele mede o fluxo de corrente, para ele funcionar, o fluxo tem que passar dentro dele. Então ele é ligado em série ao circuito. Perceba que o circuito é interrompido e é colocado o amperímetro em série. O amperímetro, existem vários formatos, analógicos e digitais. Isso aqui é um exemplo de um multímetro que tem na sua escala o amperímetro. E você pode medir ali correntes de 200 micro, 2000 micro, 20 mili ou até 10 amperes. Existem os amperímetros de alicate, que são aqueles que você não precisa interromper, ele mede a corrente através do campo elétrico criado naquele condutor, mas geralmente para correntes de valores elevados. Para utilizar o amperímetro, obviamente, nós temos que tomar cuidado que ele não pode estar energizado e deve ser colocado em série, senão ele vai queimar. Tem que respeitar as polaridades se a corrente for contínua. E também um cuidado que o amperímetro é um equipamento que pode sofrer danos mecânicos. Por hoje é só sobre corrente elétrica. Espero que isso aí tenha elucidado todo o assunto de uma maneira bem clara e básica sobre corrente elétrica. Obrigado. Oi, eu sou o professor Eduardo Ferroni e hoje nós vamos falar sobre tensão elétrica. Para a gente começar a falar sobre tensão elétrica, vamos fazer uma analogia com caixas d'água e água, só para vocês entenderem o princípio disso aí. Nosso exemplo aqui, nós temos 2 caixas d'água e um registro entre elas. Vocês podem perceber que uma caixa d'água está cheia, ou seja, tem um nível alto de água, e a outra está vazia. E o nosso registro está fechado. No instante que eu abrir o registro, a água da caixa d'água que estiver cheia vai começar a fluir até não existir mais diferença de nível entre as 2 caixas. A que estava vazia vai começar a encher e a que estava cheia vai começar a esvaziar até o nível ficar igual. Nesse instante, ou seja, quando não existir mais nenhuma diferença de nível, para de existir esse fluxo de água. Bem, para a gente ter um movimento dessa água, foi necessário ter um desnível de água, ou seja, a pressão. O mesmo acontece na eletricidade. Para que exista o movimento dos elétrons, deve existir entre os pontos que vai existir esse movimento, uma diferença de pressão elétrica, tá? Ou chamada diferença de potencial. Então essa diferença, essa pressão exercida sobre o elétron, nós chamamos de tensão elétrica ou diferença de potencial. A unidade de medida da tensão elétrica é o volt. A tensão elétrica, então, é a pressão exercida sobre os elétrons livres para que estes se movimentam no interior de um condutor. O símbolo é o V maiúsculo e a unidade é volts. Também nós trabalhamos com tensões acima de volts, 1000 volts, megavolts e abaixo. O volt, então, nós podemos ver aqui nesse degrau central que o volt é uma escala principal. Nós temos os múltiplos. Degrau subindo superior, eu multiplico por 1000. Para cada degrau desse, eu multiplico por 1000. Kilovolt, megavolt, gigavolt. E para cada degrau desse descendo,
eu divido por 1000, milivolt, microvolt e nanovolt. Um exemplo disso, então, 13,8 kV equivale a 13.800 volts. 34,5 kV, 34.500 volts. 220 volts, se eu quiser escrever isso numa escala de kilovolts, ele é escrito como 0,22 kV. 127 volts, ele pode ser representado por 0,127 kV. O aparelho que a gente utiliza para medir a tensão elétrica é o voltímetro. Bem, o voltímetro ele tem que ser inserido no circuito e não pode influenciar no circuito. Por isso ele tem uma resistência interna infinita. Então ele deve ser inserido em paralelo com a carga. Percebam que eu coloquei em paralelo o voltímetro aí. Os cuidados que nós temos que ter com esse equipamento, ele deve ser conectado sempre em paralelo, porque se eu conectar ele em série, o circuito deixa de funcionar. Eu devo selecionar a escala, se é tensão alternada ou se é tensão contínua, porque senão ele pode danificar. E eu não posso trabalhar com ele com o circuito desligado, senão ele não vai medir nada. E não posso ficar mudando também a posição do voltímetro com o circuito energizado. Os cuidados mecânicos, é óbvio que ele não pode sofrer nenhuma queda, porque eles podem quebrar. Bem, espero que essa aula tenha ajudado os senhores no entendimento do que é uma tensão elétrica e a importância dela para um circuito elétrico. Obrigado. Oi, eu sou o professor Eduardo Ferroni e hoje nós vamos falar sobre corrente alternada. Nós estudamos até agora a corrente contínua, que é aquela corrente que não muda de sentido. O que nós vamos falar agora é sobre a alternada e as suas características. A corrente alternada, ela inverte o sentido, ela percorre um condutor nos dois sentidos. Um exemplo de corrente alternada, vendo pelo gráfico aqui, nós podemos perceber que a corrente alternada ela vai aumentando e depois ela passa a diminuir num sentido. Depois ela inverte o sentido aqui quando o eixo está no eixo zero aqui. Ela inverte o sentido e passa a deslocar no sentido contrário. Também cresce no sentido invertido, depois decresce no sentido invertido. E assim, periodicamente. Bem, uma das características da corrente alternada, ela é a corrente mais utilizada no nosso dia a dia. E nós podemos perceber que existe na corrente alternada, por ela ser periódica, o que nós chamamos de ciclo. O ciclo é que vocês podem visualizar do ponto A até o ponto B, ele é um ciclo, ou seja, a corrente ela percorreu os 360 graus dessa corrente, ou seja, nos dois sentidos ela foi uma única vez. O número de ciclos em um segundo nós chamamos de frequência. Então, um exemplo para a gente calcular a frequência, nesse gráfico vocês podem perceber que existem 5 ciclos num tempo de 1 segundo. Então, eu posso afirmar que essa frequência é de 5 Hz. No nosso dia a dia, nós estamos acostumados a trabalhar com frequência de 60 Hz, que é o que existe na nossa rede elétrica. Isso significa que essa tensão elétrica alternada, ela tem uma variação de 60 vezes em 1 segundo, 60 ciclos por segundo. Bem, vamos fazer agora uma analogia sobre o que é ciclo e o que é período. Período é o tempo em segundos de um ciclo. Então, ela é o inverso da frequência. Se a frequência é o número de ciclos em 1 segundo, o período é o tempo de um ciclo é o inverso da frequência. Vocês podem perceber que período é 1 sobre F. Quando eu falei sobre corrente alternada, isso vale para tensão alternada também. E eu espero que essa aula tenha ajudado os senhores a entender o que é uma corrente alternada e a diferença entre a corrente contínua. Por hoje é isso. Obrigado. Oi, eu sou o professor Eduardo Ferroni e hoje nós vamos falar sobre correntes trifásicas. O que é uma corrente trifásica? A corrente alternada, quando ela é gerada em grande escala, e ela é gerada em grande escala para ter um baixo custo. Os geradores que fazem isso, que são usados para isso, são os chamados geradores trifásicos. Eles possuem 3 grupos de bobinas. A energia é gerada através de indução eletromagnética
E cada grupo de bobina nós chamamos de fase. Devido à sua disposição, à sua montagem física, o ângulo entre elas, o grau de distanciamento entre esse grupo de bobinas, essas energias, essa energia que vai gerar, essa energia elétrica que aparece, ela vai gerar de forma defasada também. Então, esse defasamento físico que existe entre as bobinas faz com que as tensões, se vocês perceberem no gráfico aí, sejam defasadas também. Então nós temos uma bobina que vai gerar a fase A, uma bobina que vai gerar a fase B e uma bobina que vai gerar a fase C. E se vocês perceberem na energia, na tensão que é alternada, elas são defasadas entre elas. Interligando uma das extremidades de cada grupo de bobina entre si, obteremos o condutor neutro. Percebam que eu peguei uma extremidade de cada bobina e liguei num ponto comum. Esse ponto comum é chamado de neutro. E a fase ficou sendo a outra extremidade da bobina. Então, se vocês olharem nesse esquema elétrico, nós temos aqui a fase A, B e C e o nosso neutro, que é um ponto comum entre todas as três bobinas. No nosso sistema de distribuição, nós podemos perceber que existe o neutro, a fase A, B, C, em algumas nomenclaturas são chamadas de fase R, S, T. Se nós pegarmos um voltímetro e medirmos a tensão entre uma fase e o neutro, nós vamos medir 127 volts. Se nós medirmos de uma outra fase em relação ao neutro, o mesmo valor de 127, de qualquer uma das fases. No entanto, se nós medirmos a tensão entre duas fases, nós iremos medir 220 volts. Que vocês podem perceber aqui nos nossos slides. Entre fase e neutro, nós chamamos de tensão simples. Entre fase e fase, nós chamamos de tensão composta. VFN é fase neutro, VFF é fase-fase. A tensão composta é raiz de 3 vezes maior que a tensão simples. Então nós temos lá a nossa tensão composta, nós vamos chamar de U, que é a tensão fase-fase. E a nossa tensão fase neutra, nós medimos 127 volts. Isso é para esclarecer algumas dúvidas, porque as pessoas falam assim, 220 fase-fase, então entre fase neutra eu tenho 110. Não, entre fase neutra eu tenho 127. Por quê? Porque essa fase simples, ela foi uma redução de raiz de 3 da fase composta, que é a fase-fase. Então nós temos ali o nosso U, o V e uma relação entre raiz de 3. Esse V é o 127 e esse U é o 220. Bem, agora vamos falar sobre as diferenças entre circuitos. Nós temos dois circuitos trifásicos, o circuito estrela e o circuito triângulo. Vamos falar primeiro sobre o circuito estrela. O símbolo do circuito estrela porque ele parece uma estrela, mas vamos ver como que nós ligamos as cargas no circuito estrela. Quando as cargas estão ligadas entre fase e neutro, ou seja, a fase e vai para a carga e a carga está ligada, todas as 3 cargas estão ligadas num ponto comum, que é o nosso neutro. Neste caso, nós chamamos de circuito estrela. O circuito estrela equilibrado é aquele que possui as 3 cargas iguais. Neste caso, se nós tivermos as 3 cargas idênticas, nós teremos 3 correntes, ou seja, a corrente de fase de cada uma das fases vai ser igual. Isso faz com que não exista uma corrente de retorno no neutro. Nesse caso, eu posso eliminar o neutro sem prejudicar o circuito, mas isso somente para um circuito estrela equilibrado. No caso de um circuito estrela desequilibrado, significa que as cargas elas não são iguais. Isso faz com que as correntes entre as fases não sejam iguais. Isso então exige da gente, vai aparecer uma corrente de retorno neutro, que é para poder equilibrar isso aí. Bem, percebam que na fase A nós temos 3 amperes e na fase C nós temos 1 ampere. Neste caso, no condutor neutro há uma corrente quando as cargas são diferentes. Não podemos retirar o neutro. A fase menos carregada sofrerá uma sobretensão e a fase mais carregada sofrerá uma subtensão.
se vocês perceberem no nosso esquema, subtensão à fase A e sobretensão à fase C. Nos sistemas elétricos, usamos o aterramento do condutor neutro. No caso da interrupção do condutor neutro, este aterramento vai garantir o retorno da corrente para o terra, caso o nosso sistema fique desequilibrado. Bem, como que agora vamos falar sobre o circuito triângulo ou também circuito delta. As cargas, elas são ligadas entre fases. Eu pus aqui na parte superior do nosso slide, a corrente entra na fase A, da fase A vai para a fase B, passa na outra carga e da outra carga vai para a fase C. E da fase C volta para a fase A. Nesse caso, vocês percebam que nós não temos o neutro. Isso, ligando de uma outra maneira esquemática, nós podemos perceber que fica em forma de triângulo a ligação entre as cargas. Daí o nome circuito triângulo. Bem, essa apresentação foi falar sobre as correntes trifásicas, suas origens, características, e espero que isso tenha ajudado os senhores no entendimento desse assunto. Obrigado. Oi, eu sou o professor Eduardo Ferroni e hoje nós vamos falar sobre potência elétrica. Potência elétrica ou potência é a capacidade de produzir trabalho. Fazendo uma analogia entre duas pessoas são capazes de realizar trabalho. Se você olhar a nossa figura, nós temos aqui as duas que são capazes de realizar trabalho, mas a que diferencia uma da outra é a potência, ou seja, é a realização desse trabalho no menor tempo. Da mesma maneira, as cargas elétricas possuem uma capacidade de produzir trabalho. A capacidade de produzir trabalho de cargas elétricas é expressa em watts. Por exemplo, potência de uma lâmpada. Quando você for comprar uma lâmpada, você compra ela pela potência, 100 watts, 60 watts, 40 watts, e a tensão necessária para que ela produza essa energia, para que ela realize o trabalho com essa potência. No nosso exemplo, nós temos uma lâmpada de 100 watts com tensão de 127, ou seja, ela vai produzir 100 watts se for ligada a 127 volts. Um outro exemplo seria uma lâmpada de 100 watts e 220 volts. Significa que ela vai realizar 100 watts de potência, de trabalho, né, se ela for ligada a 220 volts. Pegando duas lâmpadas de potências diferentes, podemos verificar uma lâmpada de 60 e uma de 100. A de 100 brilha mais, porque ela realiza um trabalho maior do que a de 60. Potência depende de outras grandezas, resistência, tensão e corrente. Se eu aplico uma tensão numa resistência, vai circular sobre essa resistência uma corrente. Então nós temos que uma potência aplicada numa resistência vai gerar uma corrente elétrica. Então eu posso calcular a potência por ser a resistência vezes a corrente ao quadrado, ou simplesmente potência é tensão vezes corrente. Fazendo uma analogia simples no triângulo, potência é V vezes I. Um exemplo aqui de como podemos medir a potência, então, seria a gente medir a tensão e a corrente que circula por uma lâmpada. Se você olhar o nosso esquema, nós temos aqui o valor da tensão, 100 volts, a corrente 2 amperes, isso nos daria uma potência de 200 watts. Só que existe equipamento chamado watímetro, que já faz essa medida de potência automaticamente. Então, um exemplo de um circuito utilizando um watímetro, ele já tem internamente o medidor de tensão e corrente. Basta você verificar que nós temos uma ligação em série e uma ligação em paralelo, e ele já mede a potência automaticamente. Internamente no watímetro ele tem lá uma bobina que mede a corrente em série e uma bobina que mede a tensão em paralelo. Fazendo uma analogia, nós podemos então medir a potência com voltímetro e amperímetro ou diretamente com um watímetro, como mostra nesse nosso esquema que nós temos para medir a potência de uma televisão. Basta multiplicar V vezes I ou simplesmente pôr um watímetro, que é um componente, um equipamento exclusivo para medir potência. Potência elétrica é a capacidade de produzir trabalho, o símbolo é P, a unidade é watt, e esse é o nosso curso sobre potência elétrica. Espero que isso tenha ajudado os senhores a entender esse conceito físico. Oi, eu sou o professor Eduardo Ferroni e hoje nós vamos falar sobre potência em corrente alternada. Nós vimos que a potência em corrente contínua, ela nada mais é que o simples produto entre a tensão e a corrente. E a unidade é em watts.
Na corrente alternada, isso não pode dizer a mesma coisa. Por quê? Porque na corrente alternada nós temos 3 tipos de potência. Nós temos a potência aparente, nós temos a potência ativa e nós temos a potência reativa. Vamos falar sobre cada uma dessas 3 potências. A potência aparente é absorvida pela rede, é aquela que você consome da concessionária. Ela pode ser medida por um voltímetro e um amperímetro e a unidade é volt-ampere. Tá? Então, por exemplo, um volt-ampere, 1 kV-ampere equivale a 1000 volt-ampere. A potência ativa é a que realiza trabalho efetivamente. Então é a que as cargas utilizam, é aquela que é utilizada pelas cargas. Então ela é medida pela potência, ela é medida pela corrente ao quadrado vezes a resistência. É essa potência efetiva que realiza o trabalho. Não necessariamente ela é igual à potência absorvida da rede. A unidade dessa potência ativa é watts e 1 kW equivale a 1000 watts. Vamos falar, antes de a gente falar da potência reativa, vamos falar do fator de potência. O fator de potência é a relação entre a potência ativa e a potência aparente. Então, essa divisão entre a potência ativa e a potência aparente é o nosso fator de potência. Obviamente, se as duas forem iguais, o meu fator de potência é 1. Na prática, a concessionária de energia permite um fator de potência de, no mínimo, 0,92. O fator de potência, ele representa o quanto da potência total é transformada em trabalho. Como ele é a relação da potência ativa pela aparente, então ele vai definir quanto por cento dessa potência que eu estou pegando da rede se transforma efetivamente em trabalho. O fator mínimo, como eu disse, é de 0,92 fornecido pelas concessionárias. Se a sua empresa tiver um fator de potência menor do que esse, ela paga a multa, porque isso aí é prejudicial para o sistema. O fator de potência é representado pelo cosseno de φ. Vamos explicar o que significa isso. Se eu tenho aqui a potência aparente ativa é igual a potência aparente vezes o cosseno de φ. Esse cosseno, se eu passar essa potência aparente dividindo pela potência ativa, eu tenho o meu fator de potência, que é igual a cosseno φ. Então, se eu quero calcular quanto que é o meu fator de potência, minha potência aparente ou ativa, eu pego a tensão da rede, a corrente, vezes o cosseno φ, que é o fator de potência, eu vou ver quanto que eu estou realmente aproveitando daquela potência da rede. O fator de potência ele pode ir de 0 a 1, ou seja, de 0 a 100%. 1 equivale a 100% e 0 equivale a 0%. Quando ocorrer o fator de potência igual a 1, significa que a potência ativa é igual à potência aparente. Quando o fator de potência for igual a 0, o circuito está absorvendo somente potência reativa, ou seja, ele está consumindo potência da rede, mas não está realizando nenhum trabalho efetivo. Baixo fator de potência significa transformar somente parte da potência total absorvida em trabalho, ou seja, força, calor e luz. Potência reativa. Ela é usada para a manutenção dos fluxos magnéticos nas máquinas elétricas. Quando eu disse que a concessionária só permite uma potência, um fator de potência de 0,92, no mínimo, pensa-se o seguinte: se isso é prejudicial, por que não manter o fator de potência igual a 1? Porque as máquinas elétricas, motores, todos os equipamentos elétricos que têm bobinas, eles necessitam de um fator de potência menor do que 1. Porque essa potência reativa que vai manter o fluxo magnético dessas máquinas. Por isso, é necessário ter essa potência reativa. Não podemos deixar que ela seja muito grande em relação à potência ativa. A potência reativa é trocada com a rede, não sendo consumida, ou seja, ela tem um retorno de energia na rede. Por isso que a concessionária não permite que a potência reativa seja muito baixa, a reativa seja muito alta, o fator de potência muito baixo, porque senão vai ter um retorno na rede e provoca aquecimento nos cabos e sistemas elétricos. A potência reativa ela é semelhante à potência ativa. Multiplica-se a potência aparente por um fator, no caso, seno de φ.
que nos resultará na potência não consumida. Então a potência reativa, ela é aparente vezes seno de φ. Ou seja, a potência aparente é V vezes I. A unidade da potência reativa é volt-ampere reativo, ou VAR. O baixo fator de potência, o que causa isso? A instalação trabalha sobrecarregada, a queda de tensão, perdas ômicas nos alimentadores, paga-se um ajuste à companhia, ou seja, uma multa que não é barata, é muito grande. O fator de potência alto elimina a eliminação desse ajuste, não precisa colocar um banco de capacitores, a redução de perdas ômicas, melhoria do nível de regulação da tensão e possibilidades de alimentação de novas máquinas na mesma instalação. Um melhor aproveitamento da energia em si. Só que ela não pode ser igual a 1. Então eu tenho que manter o fator de potência o mais alto possível, mas sempre menor do que 1, porque senão ficaria prejudicial às máquinas que trabalham com campo magnético. Potência de um capacitor. Um capacitor tem a propriedade de armazenar energia. A constituição do capacitor são duas placas isoladas separadas por um isolante, chamado dielétricos. Essas placas metálicas. O tamanho das placas e do dielétrico influencia na sua capacidade de armazenamento, ou seja, na sua capacitância. Nós temos aqui o símbolo de um capacitor e a unidade de capacitância é farad. Vamos observar o efeito de um capacitor em um circuito elétrico, colocando ali um watímetro, voltímetro, um amperímetro e uma bobina. Nós vamos medir nesse nosso esquema 100 volts, 2 amperes, 40 watts. Bem, se vocês multiplicarem tensão pela corrente, daria 200 watts. Só que o watímetro ele só mede a potência ativa. Se vocês prestarem atenção, então eu tenho a potência aparente 200 e a ativa 40. Ou seja, tem uma potência reativa que não está sendo aproveitada de 160 watts. É o que está mostrando no nosso esquema aqui. Se eu coloco um capacitor em paralelo com essa bobina, ele vai modificar o efeito. Verifica que agora eu tenho 100 watts, meio ampere e 40 watts ativo. Ou seja, a minha potência aparente é de 50 watts. A minha potência ativa é de 40 watts. Está bem próximo. Então eu diminuí colocando o capacitor a minha potência reativa, aumentando o fator de potência próximo de 1. Não podendo deixar igual a 1, porque senão prejudicaria o funcionamento dessa espira. Então, se vocês olharem aqui, nesse esquema, está mostrando que o capacitor ele serve para ajustar o fator de potência ou minimizar a potência reativa. Na primeira experiência, então, nós podemos comprovar que eu tinha uma reativa de 160 watts. E na segunda experiência, com a colocação do capacitor, uma reativa de apenas 10. Colocando o capacitor em paralelo com a bobina, a potência ativa se mantém e a potência aparente diminui. O capacitor atua em um sentido contrário da bobina. Na realidade, fisicamente, a bobina ela adianta a tensão em relação à corrente, e o capacitor adianta a corrente em relação à tensão, trabalhando de maneiras opostas. Mostrando isso de uma maneira vetorial, nós temos que a bobina tem uma potência reativa positiva e o capacitor uma potência reativa negativa. Isso pode ser visto aqui por esses vetores. O capacitor melhora o fator de potência das instalações, por isso que quando tem problema de fator de potência nas instalações, coloca-se um banco de capacitores. Se vocês olharem aqui, nós temos a potência na horizontal, a minha potência ativa, na vertical a reativa do indutor, e a minha potência aparente seria esse vetor azul que vocês estão vendo aí. Quando eu coloco um capacitor, ele não vai anular totalmente a minha potência reativa, mas ele minimiza. E se vocês olharem o esquema, a minha potência aparente reduz, que é esse vetor azul que é menor do que o anterior. Resumindo, o capacitor diminui a potência reativa conservando a potência ativa. Com isso, diminui a potência total aparente. Espero que isso tenha ajudado os senhores a entender potência em corrente alternada. Oi, eu sou o professor Eduardo Ferroni e vamos falar hoje sobre energia.
No universo, na natureza, a energia ela é equilibrada, ou seja, nós não podemos criar energia, nem podemos perder energia. A energia ela simplesmente muda de forma. Existem várias fontes de energia. Nós temos energia térmica, eólica, solar, nuclear, hidráulica, mecânica. A energia hidráulica em potencial, exemplo, uma transformação de energia. Numa hidrelétrica, o que é a hidrelétrica? Ela pega a energia potencial da água, ou seja, represa a água, coloca uma altura nessa água, ela ganha uma energia potencial gravitacional. Essa água, quando desce pela tubulação, adquire uma velocidade, ou seja, ganha energia mecânica. Ela bate numas rapazes da turbina, gira, e essa energia mecânica vai girar uma bobina dentro de um campo magnético e vai transformar essa energia mecânica em energia elétrica. Então nós não criamos energia elétrica. Uma usina hidrelétrica ela não cria energia elétrica. Ela transforma a energia potencial da água, gravitacional da água, em energia mecânica e, consequentemente, energia elétrica. Transformada em energia mecânica na turbina, no caso, o gerador transforma energia mecânica na turbina em energia elétrica. Essa energia elétrica é colocada à disposição, ela não é armazenada. Uma usina não pega energia, gera e guarda. Ela gera à medida que o sistema exige essa energia dela. A energia elétrica é transformada em trabalho dentro da nossa casa. Ela pode ser transformada em energia luminosa, nas lâmpadas, energia térmica, em ferro de passar roupa, chuveiros elétricos, ou energia mecânica, por exemplo, motores, furadeiras, etc. Então a energia é o trabalho realizado. Comparem dois lenhadores, que é o caso do nosso exemplo. Eles podem realizar o mesmo trabalho. Qual a diferença? A energia elétrica depende da potência do tempo, ou seja, um lenhador, voltando no nosso slide, um lenhador pode quebrar 1 metro cúbico de lenha em 3 horas, o outro demora 10 horas. Ou seja, o que gastou menos tempo, ele despendeu de mais energia para fazer isso. Então a energia elétrica depende da potência e do tempo. Então, matematicamente, a energia é potência vezes tempo. E o tempo em horas. Um exemplo aqui de um triângulo para facilitar a nossa operação seria: a energia é P vezes T. Vamos pegar alguns exemplos no nosso dia a dia. Por exemplo, um ferro de passar roupa de 500 watts. Se ele funcionar durante 1 hora, então ele gastou 500 watt-hora. Esse mesmo ferro de 500 watts, se ele funcionar por 3 horas, ele gastou 1.500 watt-hora ou 1,5 kWh. Nesse apartamento, do nosso exemplo aqui, uma lâmpada de 60 watts fica acesa 10 horas por dia. Qual o trabalho realizado no final de 30 dias? Bem, se ela tem 10 horas por dia, em 30 dias foram 300 horas. Se ela tem 60 watts, eu vou multiplicar 60 vezes 300, 18.000 watt-hora ou 18 kWh. Quando a gente pega a nossa conta de energia elétrica da concessionária, a unidade é quilowatt-hora, porque a concessionária de energia, ela nos vende energia, não potência. Por isso que nós, quando pegamos a nossa conta, nós temos lá watt-hora, ou seja, tensão vezes corrente da watt, vezes o tempo que o objeto nosso ficou ligado. Se uma pessoa registrar a potência de uma carga e o tempo que ela permanece ligada, teremos o valor de energia consumida em watt-hora. Se substituirmos a pessoa, o watímetro e o cronômetro com um aparelho que tem um medidor de corrente, um medidor de tensão e uma relojoaria, obteremos o mesmo resultado, que é o caso do medidor elétrico. Ele funciona dessa maneira. Os medidores de energia elétrica são compostos basicamente de uma bobina de corrente, amperímetro, uma bobina de tensão, voltímetro, um disco, um cronômetro e ímãs e bornes de ligação. Então a energia em watt-hora é igual a potência em watt vezes o tempo em hora. Uma pessoa demora 15 minutos em média para tomar banho num chuveiro de potência de 4.800 watts. Qual o consumo de energia elétrica? Bem, nós temos agora em minutos. Como nós falamos que a energia é watt-hora, nós temos que pegar esses minutos e transformar para horas, ou seja, 15 dividido por 60.
Uma regra simples seria que vocês podem multiplicar a potência 4.800 por 15 e depois dividir por 60 e nós teremos 1.200 watt-hora ou 1,2 kWh. Considerando um banho por dia, quanto consumirá energia elétrica no final de 30 dias? Basta multiplicar isso, 1.200 por 30 dias, e nós temos a seguinte operação. Se vocês olharem a nossa equação matemática, nós teremos 36 kWh. Energia elétrica é o trabalho realizado em um espaço de tempo. O símbolo é E, a unidade é watt-hora ou quilowatt-hora. Espero que isso tenha ajudado os senhores ao entendimento do que é energia, o conceito físico, e para ajudar os senhores no dia a dia. Obrigado. Oi, eu sou o professor Eduardo Ferroni e vou falar hoje sobre magnetismo. Nós conhecemos o nosso ímã, o chamado óxido de ferro, encontrado na cidade de Magnésia. Ele atraía materiais ferrosos, isso desde a época dos gregos, e se orientava para o norte. Daí criou-se a cultura ou estudo do magnetismo. O magnetismo é a propriedade de atrair partículas de materiais ferrosos. A atração é mais forte nos polos do que no meio. Como eles se orientam no sentido norte-sul, chamamos Polo Norte e Polo Sul. O Polo Norte da Terra e o Polo Sul da Terra. Só que, magneticamente, como o Polo Norte da Terra atrai o norte de um ímã, sabe-se então que magneticamente o Polo Norte da Terra é o Polo Sul magnético da Terra. O Polo Norte geográfico equivale ao Polo Sul magnético. E o Polo Sul geográfico equivale ao Polo Norte magnético. Os ímãs são construídos em várias formas. Nós podemos ímãs em barra, em forma de agulhas, tipo ferradura, anéis, depende da utilização. A propriedade de atração é maior nas extremidades, ou seja, nas pontas norte ou sul. Ação mútua entre dois ímãs. Se eu colocar dois ímãs de norte com norte, vai existir uma repulsão, eles se repelem. Se eu colocar dois ímãs norte e sul, ou seja, polos opostos, eles se atraem. Uma propriedade interessantíssima e fundamental de ímãs é que um ímã você nunca pode separar o polo norte do polo sul. Se você pegar um ímã norte e sul e cortar ele ao meio, vão existir dois ímãs com o polo norte e com o polo sul. Se você pegar esses dois e cortar ao meio cada um, vão existir 4 ímãs com o polo norte e sul. E assim por diante. Nós não conseguimos em um ímã separar o polo norte do polo sul. O espectro magnético, ou seja, como se comporta a região em forma de um ímã? Se eu pegar uma limalha de ferro, por exemplo, e jogar sobre um plástico e pôr um ímã embaixo, eu vou ver que aquelas limalhas de ferro vão ficar ordenadas, se vocês olharem essas linhas amarelas, dessa forma, como se for chamadas linhas de força. Elas saem do polo norte e entram no polo sul. Obviamente nós não vamos ver elas saindo do norte e sul. Essa convenção, ou seja, isso foi definido, convencionado, que as linhas saíam do norte e entravam no sul. O espaço ocupado por essas linhas de força é chamado de campo magnético. Campo magnético é aquela região do espaço em torno do ímã que existem as linhas de força. Nós não conseguimos enxergar isso, mas nós sabemos que existe, pois basta colocar um objeto ferromagnético, ele vai sofrer uma ação de uma força. Uma barra de ferro sem magnetização pode ser considerada como tendo um grande número de pequenos ímãs dispostos de maneira desordenada, ou seja, qualquer metal que não seja ímã, ele pode ser considerado como sendo vários ímãs desordenados ali dentro. Se eu coloco um ímã próximo desse metal, eu vou ordenar esses pequenos ímãs e aí essa barra de ferro se comporta como se fosse um ímã. E aí ela pode ser atraída ou repulsada. Se você pegar, por exemplo, uma corrente elétrica em um determinado condutor elétrico, também ela vai criar um campo magnético em torno dela. Isso aí é chamado, foi provado pela lei de Faraday, que quando você passa uma corrente por um fio, ele cria um campo magnético em torno dela.
Vejam esse exemplo. Tem uma limalha de ferro esparramada aleatória numa placa de vidro e um condutor elétrico rígido. Quando eu vou ligar esse condutor elétrico a uma bateria, por exemplo, vai passar por esse condutor uma corrente elétrica e aí aquelas limalhas vão ficar ordenadas. Percebam que essa limalha ficou circular em torno do campo do fio. Ou seja, foi provado por Faraday que uma corrente elétrica, quando passa por um condutor, ela cria um campo magnético circular em torno desse condutor. Vamos pegar uma bússola, também colocada próximo de um fio. No nosso esquema elétrico, nós temos aqui um resistor, um amperímetro, um condutor qualquer e uma bússola perto de uma chave. Quando eu fecho a chave, passa a corrente. Perceba que o amperímetro existe uma corrente ali por ele. Nesse instante a bússola é atraída. Quando eu abro, corta a corrente e a bússola volta ao normal. Tá certo? Então isso prova também que num condutor elétrico cria-se um campo magnético. Como aumentar o campo magnético de uma bobina? Se uma bobina nada mais é que um conjunto de fios enrolado. Se eu quero aumentar o campo magnético, eu vou lá e coloco um núcleo de ferro. Como eu disse, se o ferro é um material que possui pequenos ímãs dentro dele, se eu coloco esse campo magnético dentro de uma bobina, ou seja, um fio que passa corrente, que cria um campo magnético, eu vou potencializar esse campo magnético. Então o núcleo de ferro concentra as linhas de força do campo magnético, potencializando esse campo magnético. Então se eu tenho aqui, eu posso aumentar também. Se eu aumento a corrente elétrica, também eu aumento o campo magnético. E uma outra maneira de aumentar o campo magnético é aumentando o número de espiras. Então o campo magnético está diretamente relacionado ao material, ao número de espiras e ao valor da corrente elétrica. Vamos falar de polaridade do campo magnético. Veja o nosso esquema, que eu tenho uma corrente que ela entra no fio que está azul e sai no fio que está vermelho. Existe uma regrinha simples chamada regra da mão direita. Eu vou fazer o exemplo aqui, vocês vão visualizar a minha mão, que esse dedo é o sentido da corrente elétrica quando entra num condutor. E esses 4 dedos formam o sentido do campo magnético. Usando essa regra, eu sei qual é o sentido, conhecendo o sentido da corrente, qual vai ser o sentido do campo magnético. E ela só pode ser feita com a mão direita. Por isso é chamado de regra da mão direita. Veja no meu esquema, quando eu inverti o fio aqui, eu inverti a corrente na bobina, eu inverti o campo magnético. Vamos falar de eletroímã. Nosso esquema elétrico que vocês podem ver aí, eu tenho uma bobina com um núcleo de ferro, que inicialmente ele não está imantado, ou seja, não tem corrente elétrica, ele não está funcionando. Quando eu fecho a chave, percebam que vai passar corrente elétrica, ele vira um ímã, ele cria propriedades de um campo magnético e vira um ímã. Quando eu abro a corrente, ele deixa essa propriedade, ele perde essa propriedade. O mesmo campo magnético de um ímã possante podemos conseguir com um pequeno eletroímã, ou seja, eu posso controlar a corrente e fazer um eletroímã possante. Eu tenho lá um ímã grande, se vocês olharem no meu esquema, e um ímã pequeno com uma bobina em volta sobre ele. Se eu passo uma corrente com o sentido correto, mediante aos polos norte e sul desse ímã, eu vou potencializar esse meu ímã. Tá? Então eu controlo o campo elétrico, controlando a corrente. Bem, sobre magnetismo é só isso, espero que isso tenha ajudado os senhores ao entendimento dessa matéria. Obrigado. Oi, eu sou o professor Eduardo Ferroni e hoje nós vamos falar sobre transformadores. O que são transformadores, onde são utilizados e algumas características especiais de transformadores. Os transformadores são equipamentos muito importantes na transmissão de energia elétrica. Com eles podemos transportar a mesma potência com uma corrente mais baixa, diminuindo as perdas. Nós já vimos em outras aulas que um determinado fio ele tem uma resistência. Se ele tem uma resistência, ele vai ter então uma perda de energia. Se eu reduzo a corrente elétrica e aumento a tensão, e a corrente elétrica é o que vai trafegar pelo cabo,
eu minimizo as perdas. Então é o que acontece nas usinas. Nós trabalhamos em casa com 127 volts. Só que a usina ela joga 38 mil volts na rede para que a corrente elétrica seja reduzida, as perdas minimizadas e quando chega na cidade, passa numa subestação, diminui a tensão elevando a corrente. Então o transformador é basicamente esse tipo de equipamento que faz essas modificações. Podemos ainda baixar a tensão para valores mais seguros para que possa ser utilizados. Com eles, podemos transportar a mesma potência com uma corrente menor, diminuindo as perdas. Os transformadores só funcionam com corrente alternada, ele não funciona com corrente contínua, porque ele precisa da lei de Lenz, que é variação de um campo magnético. Bem, nos transformadores observamos os fios de entrada e de saída, ou seja, nós temos a entrada, que nós vamos chamar aqui de primário, e a saída de secundário. Vamos pegar alguns exemplos de transformadores. Transformadores transformam valores de tensão e corrente. Ele eleva a tensão, abaixa a corrente. Se ele abaixa a tensão, ele eleva a corrente. Vamos ver um exemplo. Nós temos aqui numa entrada de um transformador, ou seja, no primário, 110 volts e 10 amperes. No secundário, nós temos 220 volts e 5 amperes. Percebam que a potência não mudou. O produto de 110 vezes 10 é o mesmo valor dos 220 vezes 5. Se eu dobrei a tensão, a corrente caiu pela metade. Vamos ver agora um outro exemplo de um transformador abaixando a tensão. Eu tenho aqui no primário 220, 5 amperes e no secundário 110, 10 amperes. Mesma coisa, se a tensão reduziu em 50%, a corrente aumentou em 50%. Vamos pegar agora um esquema de um transformador monofásico. Os transformadores monofásicos possuem um núcleo de ferro, enrolamentos, que é o primário e secundário, e isolamento esses rolamentos e o núcleo. Nós podemos perceber aqui então que esse é o enrolamento primário, o núcleo e o enrolamento secundário. E é óbvio, esses rolamentos estão isolados desse núcleo de ferro. Bem, alimentando a bobina primária com uma corrente alternada, produz um campo magnético alternado. Essas linhas de força desse campo magnético, elas são concentradas pelo núcleo e aparecem na bobina do secundário, criando então, pela lei de Lenz, uma corrente induzida no secundário. O campo magnético variável induz uma corrente elétrica na bobina e induz... isso aí é o princípio da lei de Lenz. Vamos fazer agora uma relação entre quanto que ele vai reduzir a tensão ou aumentar a tensão. Se nós pegarmos no primário, por exemplo, colocarmos um número de espiras no primário de 600 espiras e no secundário nós colocarmos uma quantidade de espiras maior do que no primário, por exemplo, no nosso exemplo aqui nós temos 1.200 espiras, podemos perceber que esse transformador ele vai trabalhar como um elevador de tensão. Se eu aplico 50 volts na entrada, ele vai ter 100 volts na saída. Por quê? Porque o número de espiras é o dobro no secundário do que no primário. Um abaixador de tensão, nós podemos fazer a mesma analogia. Se eu coloco 1.200 espiras agora no primário e 600 no secundário, houve uma redução de 50% de espiras do primário para o secundário. Obviamente, a tensão vai ter uma redução de 50%. Podemos então criar uma fórmula que relaciona isso. Tensão no primário nós chamamos de V1, tensão no secundário V2, número de espiras no primário N1 e número de espiras no secundário N2. Dessa forma, nós podemos relacionar V1 sobre V2 é igual a N1 sobre N2. Então eu consigo saber na construção do transformador se ele vai elevar e em quantas vezes ele vai elevar a tensão ou reduzir. Bem, um exemplo matemático, né? Um transformador com 550 espiras no primário e 1.100 no secundário, se eu aplicar uma tensão de 110 no secundário, qual que é a tensão do primário? E eu posso calcular através dessa fórmula que nós aprendemos e vai me dar uma tensão no primário de 55 volts. Usando aquela fórmula, vocês podem verificar aqui como que a gente trabalha com isso aí. O transformador trifásico.
Com 3 transformadores monofásicos, podemos construir um transformador trifásico. Vamos ver como que a gente faz as ligações entre esses 3 transformadores monofásicos. Essa ligação que vocês podem perceber aí é a chamada ligação estrela no primário, e esse tipo de ligação que vocês podem perceber é conhecida como triângulo no secundário. Juntando esses três transformadores monofásicos com essas ligações, nós teremos um transformador trifásico estrela-triângulo. Uma outra possibilidade na distribuição primário triângulo e secundário estrela. Como é que seria essa ligação? Então nós podemos fazer esse tipo de ligação que vocês estão vendo na sua tela, ela é chamada triângulo, transformador trifásico, triângulo estrela. Para que serve isso? Isso, ao estudar potências elétricas em alternada, a gente sabe a vantagem de um ou de outro. Transformador de potencial. Esse transformador, chamado TP, ele serve para reduzir a tensão ou a corrente para valores que são mensuráveis. Por exemplo, nós temos um barramento de alta tensão ou alta corrente e nós queremos medir quanto que é aquela corrente. Nós não conseguimos medir aquele valor. Nós podemos fazer uma redução, criar uma tabela e fazer essa proporção. Só para a gente entender como é que funciona isso, por exemplo, em multímetros de alicate, por exemplo, ele trabalha com esse tipo de procedimento. Eu tenho lá um barramento qualquer e eu ligo um voltímetro nesse barramento. Veja que existe uma redução da tensão ali. Esse meu transformador é um RTP de 120. Então eu meço essa tensão com uma proporção. A leitura do voltímetro deverá ser multiplicada pela relação. Se eu reduzir 120 vezes para medir a tensão e eu medir 100, eu sei então que a tensão no barramento é 120 vezes maior. 100 vezes 120. Aqui existem alguns exemplos de transformadores de TP primário, secundário, tá certo? E aí daí a gente pode verificar a nossa relação de tensão. Um transformador também utilizado de potencial é o transformador de corrente, o TC. Mesma função, reduzir a corrente num circuito para que eu possa conseguir medir essa corrente. Um exemplo é o alicate voltímetro amperímetro. O primário é o próprio condutor, o secundário é o que está enrolado nas garras desse alicate. E aí eu consigo verificar. Um exemplo então, nesse meu barramento, eu ponho lá o primário é o próprio condutor, o secundário é aquele meu barramento e eu consigo medir. Se o amperímetro mediu 5 amperes e a minha relação RTC é de 40, basta pegar isso aí e multiplicar então 5 vezes 40. Um exemplo de um TC de alta potência, 20 por 5, seria esse exemplo que vocês estão vendo na tela. E aqui um outro exemplo. Bem, espero que com isso, com essa explicação, vocês possam ter compreendido a construção, a função e o objetivo da utilização de um transformador monofásico ou trifásico. Obrigado. Oi, eu sou o professor Eduardo Ferroni e hoje nós vamos ter uma aula sobre resistência elétrica. Para a gente começar, vamos comparar a corrente ao aplicarmos a mesma tensão em 2 lâmpadas diferentes. Vamos ver o que acontece olhando aqui nesse nosso gráfico. Nós temos então um voltímetro com 100 volts, uma tensão de 100 volts, e uma corrente de 0,5 amperes aplicada a uma lâmpada qualquer. Se eu tiro a lâmpada e ponho uma outra lâmpada, eu percebi que, apesar de ter os mesmos 100 volts, neste caso eu tenho 1 ampere de corrente, simplesmente tocando a lâmpada. Então eu posso perceber que a primeira lâmpada possui uma resistência elétrica maior. Por quê? Resistência é oposição à passagem da corrente. Se na primeira lâmpada a corrente foi menor, então ela tem uma resistência maior. E a segunda lâmpada possui uma resistência elétrica menor. A resistência é, então, a oposição oferecida à passagem de corrente elétrica. Daí o nome resistência.
Todas as cargas possuem uma resistência. Tá? Um transformador, apesar de ser um fio, ela possui uma resistência reativa e uma ativa. Capacitores, todos os circuitos ele possui uma resistência. Vamos simbolizar a resistência, como vocês podem olhar no gráfico, por esse símbolo. Tá? Nós representamos assim. A unidade de medida da resistência elétrica é o ohm, cujo símbolo é esse que vocês estão vendo na tela. A resistência elétrica, então, vamos resumir, é a oposição oferecida à passagem da corrente elétrica, o símbolo é R e esse desenho gráfico que vocês podem ver, e a unidade é ohm, com esse símbolo gráfico que está indo na tela. Um ohm é a resistência que permite a passagem de 1 ampere quando submetida a uma tensão de 1 volt. É essa a definição de um ohm. Só que nós trabalhamos com múltiplos de ohms, para valores múltiplos acima de 1 ohm e abaixo. Vocês podem ver nesse degrau que nós temos aqui 1 ohm, 1 kΩ, que é 1000 vezes, 1 megaohm, que é 1 milhão de vezes, 1 gigaohm, que é 10 a nona vezes. Ou seja, nós estamos subindo o degrau, ele está crescendo. E também nós temos os submúltiplos, ou seja, miliohms, microohms e nanoohms. Cada degrauzinho desse é 3 casas depois da vírgula à esquerda ou 3 casas depois da vírgula à direita. O aparelho que mede a resistência elétrica é o ohmímetro. E ele deve ser ligado nos terminais dessa resistência. Essa resistência, ao ser medida a resistência elétrica, ela não pode estar energizada, não pode estar ligada no circuito elétrico. Você tem que retirar ela e medir. O ohmímetro ele tem uma bateria para fazer essa medição. Quais os cuidados da utilização do ohmímetro? A leitura tem que ser feita o mais próximo possível da escala e nós não podemos deixar que curto-circuitar isso aí, nem deixar cair, porque ele é um equipamento sensível. Bem, espero que isso seja uma aula que tenha elucidado o que é resistência elétrica, os seus símbolos e como utilizamos elas no circuito elétrico. Muito obrigado. Oi, eu sou o professor Eduardo Ferroni e hoje vamos falar sobre associação de resistores. No circuito elétrico complexo, não existe somente resistores em série ou em paralelo, existem milhões de resistores. Cada um tem uma função, cada um precisa de uma determinada tensão ou de uma corrente. Como que a gente vai fazer essa associação? Primeiro, vamos aprender a fazer associação nos circuitos fundamentais, que é o série e o paralelo. No circuito série, as resistências estão conectadas uma em seguida da outra. A corrente é a mesma em todas elas. Então, você verificando esse exemplo que nós temos aqui na tela, nós temos 2 lâmpadas que estão ligadas em série. Para que eu possa ter a certeza que essas conexões em série, se eu desligar uma lâmpada, a outra apaga. Isso prova que o circuito é em série. Eletricamente, nós podemos afirmar que o circuito série é aquele que a corrente é a mesma para todas as resistências. Se a mesma corrente passa nas 2 resistências, eu digo que ele é um circuito série. Um exemplo, então, aqui, nós temos 3 resistores em série, um circuito com 120 volts, e eu vou medir a resistência em cada um, a tensão em cada um. Na primeira resistência eu medi 20 volts, na segunda resistência eu vou medir 40 volts, e na terceira resistência eu meço 60 volts. Percebam que se eu forneço 120, eu só posso consumir 120. Se eu somar a tensão nos 3 resistores, vai dar exatamente 120. Uma primeira característica no circuito série, então, é que a soma das tensões dos resistores é igual à tensão total aplicada no circuito. Se eu pegar, então, a corrente no primeiro resistor, 2 amperes, depois eu meço a corrente no segundo resistor, 2 amperes, e meço a corrente no terceiro resistor, 2 amperes, eu percebo que o valor da corrente é o mesmo nos 3 resistores. Dessa forma, então, é outra característica do circuito série. Tensão, ela se divide e a corrente, ela não se divide. Então, a corrente é a mesma e a tensão se divide entre as resistências. Essa é a característica básica de um circuito série. Como que eu calculo uma resistência equivalente? Ou seja, qual o valor da única resistência colocada no lugar das 3
que vai promover o mesmo consumo de energia que aquele circuito. Então, se eu tinha 3 resistências, no circuito série, a resistência equivalente nada mais é que a soma das 3 resistências. RE é igual a R1 mais R2 mais R3. Quando as resistências são colocadas lado a lado, eu digo então que elas são chamadas de circuito paralelo. Mas a característica elétrica nós temos que definir aqui agora. Não é só porque estejam paralelas visualmente que o circuito é paralelo. Nós temos que analisar então a tensão e a corrente. Num circuito paralelo, se eu retiro, nesse caso do nosso exemplo da lâmpada, se eu retiro uma lâmpada do circuito, a outra permanece acesa. Isso já mostra que o meu circuito é paralelo. Vamos fazer um esquema então usando resistores e o meu voltímetro. Eu tenho aqui então de novo um circuito com 120 volts e vou pegar e medir a tensão no resistor R1. Percebam que ele mediu 120 e no R2 percebam que ele também mediu 120. Primeira característica do circuito paralelo, a tensão ela é a mesma, ela não se divide. Vamos medir as correntes. A corrente total é 2 amperes. A corrente no circuito R1, que vocês podem perceber aí, é 1 ampere. E a corrente no circuito R2 é 1 ampere. Neste caso, no circuito paralelo, a tensão é a mesma e a corrente se divide entre as resistências. Essa é a característica elétrica que vocês devem observar para saber se o circuito é paralelo ou série. Para calcular uma resistência equivalente do circuito paralelo, usamos a fórmula 1 sobre RE é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 e assim sucessivamente. Se eu tenho 2 resistências, eu posso simplificar essa fórmula. Eu posso dizer então que a resistência equivalente entre 2 resistores é o produto pela soma, conforme está aí indicado aí embaixo. Importante, a resistência equivalente de um circuito paralelo é sempre menor do que a resistência do circuito. Aqui no final nós temos aqui um resumo das 2 fórmulas de circuito série e circuito paralelo, que vocês possam decorar isso aí. Agora, o que é um circuito misto? O circuito misto é aquele que tem resistores em série e resistores em paralelo. Vejamos o circuito que está na tela. Nós temos aí R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7. Importante é nós agora identificarmos quem está em paralelo com quem está em série com quem. Dessa forma, o que tiver em série nós vamos associar em série. O que estiver em paralelo nós vamos associar em paralelo. Eu vou passar aqui agora um esqueminha na tela e vocês vão perceber como que é feita essa associação passo a passo. Fica muito mais simples de entender. Vamos pegar então a resistência equivalente. Olha só, R1 e R2 estão em série. Eu vou chamar isso de equivalente 1. Eu troco então, no lugar do R1 e R2, eu ponho o meu RE1. Percebi também que o R3 e R4 também estão em série. Vou chamar a associação dos dois de RE2. Eu substituo aqueles dois por um único resistor. Percebi agora que o R6 e R7 também estão em série. Vou chamar isso de RE3. E agora eu percebo que RE2 e RE3 estão em paralelo. Vou calcular o valor deles e substituir por um chamado RE4. E agora eu tenho um circuito simples em série. RE1 em série com RE4 em série com RE5. Com R5. E aí eu calculo o meu resistor equivalente fazendo a soma dos três. Com essa maneira gráfica, eu acho que fica muito mais fácil vocês entenderem como que a gente faz a associação. Bem, espero que com essa explicação e esses recursos gráficos fica mais fácil os senhores entenderem como que a gente associa resistores elétricos. Obrigado.